Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo não para em pleno Dia dos Pais. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Antes da gente começar, galera, isso é bem esporádico, né? Um ótimo Dia dos Pais pra todo mundo. Espero que todo mundo esteja tendo um maravilhoso Dia dos Pais. Fundo meu coração aí pra vocês. Bora pro vídeo que tem muita coisa rolando. Bora, gente. Mas vão deixando esse like aí e bora falar de São Paulo, porque como eu falei pra vocês, tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa. Finalmente, né? Novidades que nós podemos comemorar demais. Podemos ou não podemos, torcida do São Paulo? Já para começar as notícias e as informações, galera, Lucas Ferreira não é mais jogador do São Paulo, assim como eu já vinha atualizando vocês, será jogador do Shakhtar Donetsk. São Paulo vai ter acho que 10% numa venda futura, tem alguns valores ainda que o São Paulo terá uma certa... irá ainda lucrar um pouquinho mais com o Lucas Ferreira, mas o saldo disso eu acho que é negativo, né, galera? Eu acho que a venda, nunca vamos saber os valores ao certo, o que chega aqui são 10 milhões de euros, mais 2, mas São Paulo não tem, são 12 bilhões de euros totais, mas São Paulo não tem 100%, que dá pra imaginar que o São Paulo vai lucrar mais ou menos com aproximadamente, gente, 50 milhões de reais pelo Lucas Ferreira, e fica muito claro, né? E aí, pra mim, isso é uma venda muito ruim. Nós vemos os valores de mercado, né? Principalmente com clubes aqui do futebol brasileiro vendendo jogadores no perfil do Lucas Ferreira, porque assim, atacante precisa ser mais caro, galera. Você vender um zagueiro por 50, 60 milhões de reais, beleza, mas atacante precisa ser muito mais caro. Precisa ser pelo menos 80, 90 para começar a conversa. Eu tô errado em relação a isso. Então, para mim, é uma venda muito ruim. O Lucas Ferreira não está tão estourado e não é uma realidade. Só que ele é muito promissor. A gente vê jogadores das mesmas características, da mesma idade, da mesma posição que o Lucas Ferreira aqui de clubes do futebol brasileiro, sendo vendidos por valores mais interessantes. Então, galera, na moral, eu não aceito. Eu te digo, não aceito uma venda assim patética de novo, né? Mais uma de tantas outras que nós estamos vendo, que envolve o empréstimo do Moreira, que muito provavelmente será vendido a preço de nada, William Gomes sendo doado lá pro Porto, Matheus Alves, assim, valores assim muito abaixo, muito ruim. Então, pra mim, o Lucas Ferreira, ele tá 50 milhões de reais, não será mais parte do São Paulo, e pra mim os valores são abaixo sim. Deixa nos comentários quem quiser em relação a isso, e aí fica provado, né? Fica mostrado por que o Crespo não o colocava. A partir disso, já dá pra imaginar que nós não sabemos, né? Eles já não abrem muita coisa, mas nós já não sabemos muito do que acontece no São Paulo, porque o Crespo... Tudo que nós pensávamos ou imaginávamos era que o Crespo não utilizasse o Lucas Ferreira por uma simples escolha técnica de não utilizar as características do jogador, né? De não utilizar o Lucas Ferreira no esquema de jogo, no esquema tático do treinador Hernan Crespo. Mas pra mim agora tá explicado. O Crespo não colocou o Lucas Ferreira, né? Não trabalhou mais com o Lucas Ferreira, assim como ele trabalha com todos os outros, porque pra mim já tinham sinalizado para ele, né, a diretoria aí, que o Lucas Ferreira estava sendo negociado, muito provavelmente poderia deixar o São Paulo. E esse mesmo Crespo está nos deixando muito feliz, né, galera? Está nos deixando muito confiante e muito esperançoso para Libertadores, por exemplo. Crespo faz um ótimo trabalho, São Paulo acaba de ganhar do Vitória, jogo de novo, né, que o São Paulo é maravilhoso, né, gente, porque o São Paulo está com vários desfalques, time misto, né, poupou o Luciano, por exemplo, e alguns outros jogadores, agora tá sem Arboleda, Lucas voltando, mas ainda não voltou, Oscar, Caleri, sem vários jogadores, poupou o Luciano e o São Paulo mesmo assim consegue ganhar, né? Nós temos destaques como o Rodriguinho, Marcos Antônio e Bobadilha, que compõem um meio de campo simplesmente espetacular. Então eu acho que uma vitória em cima do Vitória, uma vitória, né, em cima do Vitória, é maravilhoso pelo contexto, pelo cenário. Vocês vão me falar, Tidico, mas peraí, é obrigação.
E te digo, não jogou bonito, jogou feio. Sim, gente, mas o São Paulo ganhou de forma fácil. Qual foi o chute do Vitória? Qual foi o perigo que o Vitória apresentou pro São Paulo? Pra mim, isso faz muita diferença, porque partidas contra Sport, contra Mirassol, antes eram um problema e contra o Vitória também poderia ser. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia a gente sabe que precisa terem muitos fatores negativos para o São Paulo perder para um time, com todo o respeito da expressão do Vitória, que nos atacou com o Renato Kaiser, o Romarinho e quem que é o outro? Cristiano Osvaldo. Tá que assim, um time assim, com todo respeito ao Vitória, time grande o Vitória, com todo respeito, um time assim horroroso, né? Um elenco assim horroroso hoje em dia. Com todo o respeito mesmo. Mas é maravilhoso, né? Nós pontuarmos, nós ganharmos com o Crespo equilibrando a balança, tirando o Luciano, sem os principais jogadores. Eu acho que isso é muito bom. Pra mim, o saldo disso é muito positivo, desse trabalho que o Hernan Crespo faz. Nós estamos, galera, agora eliminado da Copa do Brasil, nós podemos... O São Paulo tá muito bem já de pontuação no Campeonato Brasileiro. E agora nós sabemos que a Copa máxima vai ser o esforço máximo do São Paulo, vai para a Libertadores. Então, galera, pontuar, ganhar jogos no São Paulo, o São Paulo ganhar jogos do Brasileiro, mesmo nós sabendo que a diretoria e a comissão técnica vão priorizar a Libertadores, eu acho que é maravilhoso. E o Crespo está conseguindo fazer isso com as peças que ele tem na mão. E aí a gente já pode dar... destaques também, não porque foram espetaculares, mas é porque tem um trabalho muito bem feito agora, um trabalho muito padronizado em um esquema tático muito bem definido do nosso técnico competente demais, que é o Hernan Crespo, envolvendo Mike, Patrick Lanza. Olha o Lanza entrou jogando bem contra o Vitória. É inacreditável, não é? Um jogador que eu particularmente não podia mais ver pintado de ouro. Isso só nos atesta, só nos prova, só nos mostra novamente que o Crespo faz um excelente trabalho. Quando vem um Lanza que a gente, né... Era um garoto que, quando fez a transição para o futebol profissional, era um garoto que, infelizmente, deixou muito a desejar. A gente sabia que pelo que a gente viu dele da base, ele tinha qualidade técnica, mas sofreu muito na transição, tava nervoso, não tava legal, não estava rendendo o que a gente esperava. Agora, com o Crespo, o Patrick Lanza pode ter dias diferentes, pode ter um futuro diferente, não só no São Paulo, como na sua carreira. É igual o Mike. O Mike ainda tá muito recente para falar do Mike. Nós não vimos coisas ruins do Mike, não deu tempo ainda, né, de ver muito do Mike, mas nós não vimos as coisas ruins do Mike, nós vimos do Lanza. Eu vi muitas partidas ruins do Patrick Lanza e agora eu acho que isso vai mudar. Com o Mike já entra zerado. O Mike entra agora podendo escrever uma história novinha no São Paulo e por mais que ele não esteja tendo grande destaque, eu acho sim que nós podemos sonhar, a ter esperança em um belíssimo trabalho, em um belíssimo futebol do Mike nesse time bem montado, lógico, saudável, coerente que o técnico Hernan Crespo está fazendo. Eu acho que esses são elementos para nós vermos toda essa reviravolta, toda essa virada de chave que felizmente está realmente acontecendo agora no nosso São Paulo Futebol Clube. Galera, São Paulo quer contratar o Rafael Tolói. São Paulo que precisa de um zagueiro, já precisava antes da lesão do Arboleda, agora precisa mais do que nunca, porque o Crespo, aquilo que todo mundo já sabe, né, galera? Crespo faz um sistema muito sólido e se consolida de forma positiva cada vez mais na questão dos três zagueiros, que tem dado muito resultado. Além de ter agradado demais, tem trazido resultados muito positivos para o São Paulo. Então hoje o Crespo vai jogar com Ferrarese, Alan Franco e Sabino, precisando contar com a volta do Arboleda e mais um zagueiro contratado, né? Esse zagueiro pode ser o Rafael Tolói. São Paulo tem muito interesse no Rafael Tolói. Rafael Tolói, se eu não me engano, tem 34, né? Fez uma carreira... teve êxito, né? Teve sucesso na sua carreira na Europa. Eu particularmente não gosto, tá? Mas nível Brasil acho que ok. Eu particularmente não gosto. São Paulo tem interesse oficial no Rafael Tolói. Acho que o problema de trazer o Rafael Tolói, né? Eu acho que o São Paulo ainda não fechou com o Rafael Tolói.
acredito eu, por conta de valores, mas que o São Paulo tem interesse real, oficial, tem para trazer o Rafael Tolói. Eu lembro do Tolói no São Paulo. Eu não gosto, eu não gostava. Tidico, pô, mas o cara ele deu a volta por cima. Lá fora ele jogou demais. Os caras lá no clube da Europa adoram o Rafael Tolói. Isso é uma. Dá pra nós nos apegarmos a isso de forma positiva. Eu lembro do Tolói no São Paulo, pra mim um zagueiro horroroso. Melhorou? Acredito que melhorou. Pelas coisas que ele conquistou, pela história que ele escreveu lá fora. Se fosse escolher, eu não escolheria. Mas eu não acho tão ruim. Acho que poderia hoje, vamos ser otimistas, poderia compor um sistema bom. E eu confio no Crespo pra trabalhar muito bem. Agora mudou muito, né? Eu confio no Crespo pra trabalhar com qualquer jogador. Seja ele um cara, pra mim, que seja do mais alto nível, pro menor nível ou pra um nível mediano. Seja um cara muito novinho, sem tanta experiência. Seja um cara bem mais velho, já com bastante experiência, precisando de preparo físico. Eu confio no Crespo pra isso. Mas um dos nomes é o Rafael Tolói, que o São Paulo quer demais. Eu vou apurando e atualizando para vocês tudo em relação a isso, mas não se surpreendam caso São Paulo faça, caso São Paulo chegue a fazer uma proposta oficial pelo Rafael Tolói. Mas eu vou falar pra vocês assim que acontecer, vocês sabem disso, né? Galera, a melhor coisa, uma das melhores coisas está acontecendo no São Paulo. É uma das coisas que nós, torcida pedíamos demais. Acabou de assinar Alan Franco. Acabou a novela, galera. É nosso, é nosso. Te digo até quando? Dezembro de 2028. Tá certinho, não foram divulgados valores, né, de luva, salário, mas o que importa é que o Alan Franco é nosso. Eu acho que o Alan Franco ele vai receber um salário relativamente alto, mas merecido, né? É um dos principais jogadores do elenco. Eu vejo muitos de vocês me falando, e eu concordo com isso. Vocês falam, Tidico, investir em jogador caro não é gastar, né? Isso é comprar jogador caro, renovar com jogador que o Alan Franco eu acho que não tá barato, né? Mas é um zagueiraço, né? Que o São Paulo não podia nem pensar em perder, que se não fosse ficar no São Paulo, teria proposta de time gigante do Brasil e do mundo, né? No dia seguinte. É um investimento, né? Não é muito melhor você gastar mais no Alan Franco do que você trazer um zagueiro e o cara falhar, né? Pega o Jandrei aí, que foi, né? Pega o Jandrei. Quanto custou o Jandrei pro São Paulo no final? São valores imensuráveis, não dá pra falar de salário. O cara entregou jogos. Imagine se o São Paulo tivesse se classificado na Copa do Brasil. Não tô colocando só na conta do Jandrei, mas ele foi um dos caras que ajudou, que ele contribuiu demais com a eliminação do São Paulo por problemas técnicos, né? Por não ser tão bom tecnicamente falando. Então, acho maravilhoso, muito necessário. É nosso, torcida. Pode comemorar demais. Alan Franco é nosso. O contrato acabou de ser assinado até dezembro de 2028. E galera, Matias Rojas continua disponível no mercado, nome que me agrada bastante, já foi oferecido para o São Paulo e a diretoria não quis avançar nas conversas. Matias Rojas, que é um sonho antigo do São Paulo, São Paulo queria demais o Matias Rojas quando ele estava no Racing, já acontece a história aqui, hein, galera? Matias Rojas é um sonho antigo do São Paulo queria demais quando estava no Racing, e aí ele foi pro Corinthians por valores que o São Paulo realmente não podia arcar naquele momento. Aí o Matias Rojas foi depois lá para fora, voltou, agora tá no River e aparentemente não será utilizado no River. Então os valores do Matias Rojas hoje são muito abaixo do que nós já conhecemos, tomamos ciência um dia. Então é um jogador que eu queria demais, eu adoraria o Matias Rojas no São Paulo, acho que seria um baita reforço. Só que nós temos um outro carinha na parada aí, né? Custo zero. Esse não custa absolutamente nada e é o Rodriguinho, que vem fazendo um trabalho espetacular, maravilhoso com o técnico Hernan Crespo. Rodriguinho, essa partida, ele já vem muito bem. Só que essa partida contra o Vitória, eu acho que é aquela coisa, não deixa dúvidas, né? Não deixa dúvidas de todo o potencial do Rodriguinho, de tudo que ele pode fazer daqui pra frente em um ambiente mais saudável.
não é só um ambiente mais saudável, é uma situação mais favorável para o jogador colocar suas habilidades, para o jogador jogar bola. E não é só para um garoto da base igual o Rodriguinho, é para qualquer jogador. O Crespo, como ele é um técnico bom, como ele melhora o elenco, como ele monta melhor, como ele escala melhor, é mais fácil, a chance, a probabilidade é maior para os jogadores jogarem bem, para os jogadores fazerem jogadas boas. É isso que melhora demais. Então, Matias Rojas, que era um cara que eu adoraria no São Paulo, eu gostaria mesmo do Matias Rojas e eu acho que hoje ele tá muito mais barato do que nós tomamos conhecimento já algum dia. Só que eu fico pensando, será que precisa hoje do Matias Rojas com esse Rodriguinho jogando o que tá jogando? O que vocês acham sobre isso? Eu tô certo ou errado, galera? E, gente, Jandrei saiu do São Paulo, já foi pro Juventude. Quando a diretoria quer, é rapidinho, né? Aí não tem contrato, né? Aí não tem aquela questão contratual. Quando precisava se livrar, que ficou uma situação completamente insustentável, se livrou da noite pro dia, né? Aí apareceu o Juventude, não, o Juventude quer. Se livraram, a questão é que se livraram do cara rapidinho. E aí tinha um outro goleiro que, gente, aparentemente, pelo que eu tô vendo, o martelo está batido. Carlos Miguel, goleiro que todo mundo queria aí, inclusive eu pro São Paulo, né? Eu gosto do Rafael, mas sempre se reforçar em relação ao goleiro é bom. Carlos Miguel parece que está fechado com o Palmeiras, viu, gente? Então o São Paulo encerra o ciclo do Jandrei e encerra toda essa história do Carlos Miguel no São Paulo. Quis trazer isso pra vocês, pelo que eu tô vendo vai fechar com o Palmeiras, mas quis trazer isso pra vocês porque eu sei que o Carlos Miguel é um nome que agrada muitos de vocês e não é de hoje não. Faz tempo que já queria, e tinha toda aquela questão do Nottingham Forest, ser do Marinakis, todas aquelas questões envolvendo o Carlos Miguel, em que poderia começar uma possível conversa para ele vir para o São Paulo. Mas pelo que eu estou vendo, está encerrado, martelo batido em relação a isso, pelo que eu estou vendo, Carlos Miguel vai para o Palmeiras. E aí, o que vocês acharam sobre isso? Vão deixando nos comentários quem quiser dar a opinião de vocês, é claro. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.